thank you for making it happen. Thank you. Sobre isso, olha, vamos ver aqui uma matéria foi mencionado há pouco, inclusive, isso daqui por uma das postagens, né? Acho que foi do André Janones que mencionou isso, e aqui a gente está vendo uma reportagem do jornal O Tempo dizendo o seguinte: Michele e Eduardo Bolsonaro ficam fora do Capitólio durante cerimônia de posse de Trump. A ex-primeira-dama e o deputado iriam acompanhar o evento na Heritage Foundation, uma think tank conservadora. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de janeiro de 2025, são 8 horas da manhã. Desmorona a narrativa bolsonarista de que McDonnell enviaria a quarta frota ao Brasil para resgatar Bolsonaro das garras do terrível Xandão. Ex-presidente surta. Filho 3 de Bolsonaro tentou convencer o staff de Trump a lamentar a ausência do pai durante evento de posse nos Estados Unidos, mas além de não conseguir, foi barrado no baile. Uma sucessão de perrengues e desilusões assolou o bolsonarismo durante a posse do proto-ditador que tomou posse da máquina de guerra Yankee ontem. Interlocutores do bolsonarismo, porém, admitem, sob reserva, que não há uma definição clara do que Trump e Musk poderiam fazer para retalhar o ministro ou pressionar o STF na reta final da investigação da trama golpista, com uma denúncia da Procuradoria-Geral da República a caminho. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Quando o STF andou comentando entre si, conforme o blog da Cidadania divulgou ontem, que as ameaças de Bolsonaro ao Brasil, às autoridades, ao Poder Judiciário, de que o novo presidente dos Estados Unidos iria mandar a quarta frota invadir o STF, agora não é mais um cabo e um soldado, né? O Bolsonaro protagonizou essa cena patética, chorando ao ver a posse de um presidente alienígena, de um sujeito que tem tudo na vida, um sujeito rico, lágrimas que ele nunca derramou, nem pelas atrocidades que ele patrocinou, como na epidemia, na pandemia da Covid-19, não é? Foi muito patético, mas não ficaria por aí. O filho dele tentou convencer o staff, ou seja, a equipe do Trump, a lamentar a ausência do pai durante o evento de posse lá nos Estados Unidos. Diálogos para que Trump mencionasse Bolsonaro em meus agradecimentos foram conduzidos por Eduardo Bolsonaro com Donald Trump Jr., filho do presidente, novo presidente dos Estados Unidos, e ele não deu nem bola. Ele foi para lá tentar conseguir qualquer gesto que indicasse prestígio para o bolsonarismo. Não rolou. O Bolsonaro, inclusive, isso é muito engraçado, ele tinha traje de gala escolhido, mandou fazer, na verdade, né? Aqui você tem uma estilista arrumando a roupa para ele, né? Estilista Sinara Boechat, uma bolsonarista que vivia dentro do Palácio da Alvorada quando esse sujeito desgovernava o Brasil. O Bolsonaro, inclusive, andou aí grandiloquente, né? Andou arrogante, atacou Alexandre de Moraes por não ir à posse de Trump e disse que poderia fugir do país se quisesse, né? Então ali ele ainda
além de atacar o juiz que vai julgá-lo, ele diz que pode fugir do país. Mas isso é uma estratégia do Bolsonaro para que ele coloque o Alexandre de Moraes como seu inimigo. Então, o que é que ele faz? Ele ataca o Alexandre de Moraes e diz que ele é seu inimigo. Eu o ataquei, então ele é meu inimigo porque ele ficou com raiva de que eu o ataquei. É uma coisa bizarra mesmo, né? Ele atacou Moraes após ter negado o pedido de ir aos Estados Unidos e disse que qualquer um pode fugir do país, que ele pode fugir do país também, né? Alô, Polícia Federal. Muito bem, os governadores bolsonaristas comemoraram a posse de Trump. Grande dia para quem? Grande dia para o Trump. Eles acham que eles são parte dessa vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, que vai fazer os americanos se arrependerem rapidamente, né? Mas não é só isso. O Bolsonaro diz que o Eduardo e a Michelle iriam representá-lo nos Estados Unidos. Então você veja bem, Eduardo e Michelle estavam lá para representar o pai. O trumpismo nem ficou sabendo disso e não deu bola. Nem deu bola. Barrou os dois na porta, barrados no baile. Não, no baile eles não foram barrados, né? Eles foram barrados na porta da posse. Deputado do Rio Grande do Sul ficou 5 horas em fila e não conseguiu entrar no comício do Trump. Não é na posse, ele não conseguiu entrar no comício, veja só. Não é? Essa gente comemorando algo que não lhes pertence e tecendo teorias malucas, como você vai ver no fim dessa edição, sobre um apoio que os Estados Unidos não podem dar e não querem dar, não estão nem aí. E como você vai ver isso já já. A Michelle e o Eduardo ficaram fora do Capitólio durante a cerimônia de posse. A ex-primeira-dama e o deputado iriam acompanhar o evento na Heritage Foundation, uma think tank conservadora. Nenhum órgão de Estado era onde eles ficaram. Acompanharam pelo telão. A ex-primeira-dama e o Bolsonaro não puderam entrar lá e ficaram nessa ONG fascista aí, fazendo pose, né? Tentando enganar o gado aqui, dizendo que eles são A5 homem, né? E não adiantou nada. Inclusive, outros bolsonaristas foram barrados na posse, né? O tal do Alan dos Santos e outros, né? Inclusive um senador, né? Todo o staff, todo aquele monte de senadores e deputados bolsonaristas, uns 20 aí foram para os Estados Unidos para participar da posse e não participaram. Aqui da esquerda para a direita você tem o filho do último ditador do regime militar, né, o João Batista Figueiredo, o Paulo Figueiredo, aí você tem um ex-apresentador da Jovem Pan, não, esse ainda está na Jovem Pan, tal de Lacombe, o Alan dos Santos e o senador Jorge Seife, aquele que andou aparecendo bêbado aí porque estava sendo atacado pelo gado por ter ido no show da Madonna. Eles ficaram de fora também, todos eles de fora até do comício do Trump. Embaixadora em Washington foi quem representou o Brasil na posse. A embaixadora do Brasil, Maria Luísa Viotti, participou da cerimônia na Casa Branca, né, da posse do Donald Trump, como convém a representante do Estado brasileiro. Enquanto isso, Trump diz no seu discurso o seguinte: não precisamos deles, eles precisam mais de nós, eles não estão nem aí com a gente, pessoal. Na verdade, o Trump não está nem aí com a gente. No outro mandato dele, tudo que ele fez pelo bolsonarismo naquela época foi mandar recados aí, né? Um ou outro recado, foram 2, 3 recados em 4 anos que ele ficou no poder. Eles não vão nem tomar conhecimento do Brasil. E os bolsonaristas caíram na real nessa viagem. A Carla Zambelli
a mulher do Eduardo Bolsonaro ainda deixaram o gado surtado porque usaram vermelho, porque esse gado ignorante e americanizado não sabe que a cor do Partido Democrata é azul e do Partido Republicano é vermelho. Basicamente isso, né? Mas ainda por cima você teve um outro problema aí para Carla Zambelli e para os outros bolsonaristas, né? Filho de Bolsonaro ficou na neve, a Zambelli arrebentou a cara, maquiador de Michele, os bolsonaristas na posse de Trump. A Zambelli não foi para a posse porque estava com o nariz arrebentado, diz ela. Mentira, né? Ela não foi para a posse porque ninguém foi. Como é que ela foi ao evento aqui? Vê que ela tirou a foto de longe para não aparecer, passou a maquiagem e pronto. Podia ter ido na posse, não foi por causa disso aqui, não. Integrantes da comitiva que viajou para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, gente ligada ao Bolsonaro, né, deputados, passaram por perrengues e situações inusitadas para acompanhar a posse de Trump. Além da ex-primeira-dama Michele, pelo menos 30 deputados e senadores compareceram ao evento. Entretanto, nenhum deles conseguiu acesso ao Capitólio, onde Trump fez seu primeiro pronunciamento, e poucos foram ao jantar de gala, onde apenas Michele e Eduardo representaram o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro. O próprio Eduardo, que por ocupar o cargo de secretário de Relações Institucionais e Internacionais do PL, encontrou com o Donald Trump Jr. e com o presidente da Argentina, Javier Milei, narrou as dificuldades para conseguir a credencial. O parlamentar postou um vídeo embaixo da neve no qual relatava, o filho do Bolsonaro, a sensação de frio e dizia: vocês acham que é fácil pelo fato de eu ter acesso à família Trump? Não é, não. Olha lá a fila para pegar o credenciamento. Belo acesso que ele tem à família Trump, né? Se ele tivesse acesso à família Trump, ele entrava na posse junto com a família Trump. Já a Zambelli apareceu em fotos com o nariz arrebentado e esclareceu que o machucado ocorreu por um acidente durante o voo. Fui tentar pegar um objeto no banheiro e o painel inteiro veio no meu nariz. Apesar de estarem em Washington, os parlamentares não postaram qualquer registro de imagem durante a posse de Trump, já que não tiveram acesso ao local em que o presidente americano discursava. A deputada Bia Kicis, por exemplo, publicou imagens da TV na qual Trump aparece discursando. A Michele levou o maquiador, né, como todos sabem, e enquanto os parlamentares, à exceção de Eduardo Bolsonaro, não tiveram acesso direto aos eventos com Trump, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro publicou sua rotina nos Estados Unidos, onde representou o marido. Além de publicar fotos, Michele também mostrou momentos em que se produzia era maquiada pelo maquiador lá. Então aí você teve todo esse perrengue, e aí os aliados do Bolsonaro acabaram admitindo a situação real, né, que existe nessa história toda. Eles apostavam em ofensiva de Trump e Musk contra Alexandre de Moraes, mas caíram na real ao ver que os americanos eles não vão mexer um dedo pelo Bolsonaro. O que eles podem fazer é dar uma declaração ou outra, né? O Elon Musk provavelmente vai chamar o Alexandre de Moraes de ditador, e o Trump não vai nem falar nada porque ele é presidente, e aí não cabe ele ficar se metendo numa coisa dessa. O entorno do Bolsonaro avaliava que a negativa do ministro para a viagem do ex-presidente brasileiro para a posse nos Estados Unidos indignaria os americanos, mas a leitura não é consenso entre os bolsonaristas. Com a posse de Trump nos Estados Unidos para um mandato de 4 anos, parte dos aliados do Bolsonaro tem alimentado expectativas de que o novo presidente americano e o dono da rede X, Elon Musk, tomarão iniciativas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator principal dos inquéritos que fecham o cerco contra o brasileiro. Só não se entende que medidas eles acham que poderia ser tomada iniciativas. Que medida?
impedi-lo de entrar nos Estados Unidos, isso não vai acontecer. Tem reciprocidade. O Estado brasileiro iria fazer a mesma coisa com gente do judiciário ou até do governo dos Estados Unidos, até com o próprio Elon Musk. Ele pode ser punido, pode ser barrado e não poder entrar aqui. Já que eles estão barrando alguém de um dos poderes, o Brasil barra o Elon Musk de entrar no Brasil. O relator dos principais inquéritos que fecharam o cerco contra o brasileiro, das joias sauditas, da trama golpista e das fake news. A leitura do cenário, porém, não é compartilhada entre os interlocutores de Bolsonaro. A análise de parte do entorno do Bolsonaro é que a negativa de Moraes sobre o pedido de sua defesa para que ele reavesse seu passaporte e fosse autorizado a viajar por Estados Unidos para acompanhar a posse de Trump, embora criticada, ajudou a reforçar a narrativa de perseguição do Bolsonaro, e esses mesmos aliados avaliam que um sinal verde do ministro dificultaria o argumento de que Bolsonaro é vítima. Por esse motivo, eu estava torcendo pela rejeição do pedido. Conversa, tudo conversa. Na semana passada, o Eduardo Bolsonaro comparou a situação do seu pai com a do dirigente americano a agradecer a crítica da Comissão de Relações Exteriores. Esses mesmos interlocutores do Bolsonaro, que são aliados dele, admitem sob reserva que não há uma definição clara do que Trump e Musk podem fazer para retaliar o Alexandre de Moraes ou pressionar o STF na reta final da trama golpista, com uma denúncia da Procuradoria-Geral da República a caminho. Então, por que é que eles não podem fazer isso, minha amiga, meu amigo? Eles não podem fazer isso porque eles não têm poderes aqui no Brasil. Eles não podem ir até uma nação soberana e retaliar, causar um prejuízo enorme, porque qualquer retaliação que os Estados Unidos fizerem contra o Brasil comercial vai ser seguida de uma resposta brasileira de retaliação. Isso vai causar um prejuízo enorme para um monte de empresários americanos. O Brasil é um país de 213 milhões de habitantes, não é uma Argentina, não é um Paraguai, é um dos maiores países do mundo. Os Estados Unidos têm muitos interesses aqui. Então, eles caíram na real e agora vamos tratar de botar essa quadrilha atrás das grades. Aliás, muitos dos bolsonaristas que foram a essa posse, não é? O próprio Jorge Seife, a Carla Zambelli e tantos outros, estão pedidos pelo STF, investigados pela PF. A Carla Zambelli, em pouco tempo, deve ser condenada a ir para cadeia, junto com o ex-chefe que a odeia. Até rimou. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.